do hino de Maria. Então, com a palavra, a doutora Luzia Matias. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Queridos, boa noite. A proposta da Casa de Eurípides para a gente é sempre tema livre. E eu ainda não sei se isso é bom ou se é ruim, porque como tudo na vida, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. É que às vezes a gente fica pensando, eu vou falar de quem? Eu vou falar de quem? E a ideia custa a aparecer. E aí eu resolvi falar de uma coisa incomum, né? Uma coisa que quase não acontece, mas que às vezes acontece, que é o sofrimento. É o tema que Joana de Ângeles escolheu para falar no livro Plenitude, com o qual a gente tem uma ligação muito grande, muito profunda. É um livro seminal, né, na minha vida, na vida de muitas pessoas. Marca um momento de muitas transformações. E então sempre interessante a gente compartilhar aquelas coisas que são produtivas na nossa vida. Então o livro Plenitude é um livro sobre o sofrimento. Ela dá a sua visão sobre o que é sofrimento, as causas do sofrimento, as formas de superar o sofrimento, e é aí que entra o capítulo 9, que é processo de autocura. Então, hoje eu não, vou acabar falando alguma coisa do processo de autocura, mas eu sempre falo muito de autocura, então resolvi fazer com vocês uma prática que a gente adota muito lá no grupo. Qual grupo? É um grupo terapêutico que nós mantemos atualmente na Obra Social Antônio de Aquino, que fica ali na Sulacap, todas as segundas-feiras pela manhã. Quem estiver precisando ou tiver alguém para encaminhar, nós estamos lá. E a metodologia que nós estamos usando lá no momento não é metodologia de palestra, é metodologia de roda de estudo, então a gente vai lendo e comentando. Então é uma metodologia bem interessante, que pode ser aplicada por vocês, em qualquer grupo que vocês queiram formar, na casa espírita, na casa de vocês, no lugar de trabalho, e que é muito simples, basta ler um parágrafo e desenvolver algum pensamento a respeito. Então a gente, essa noite, vai conversar sobre o sofrimento na visão de Joana de Ângeles, que já traz o mal e o remédio. Quer dizer, qual é o antídoto do sofrimento? Que é o amor, né? A gente vai ver aqui. Então ela fala que o homem se empenha afanosamente para vencer o sofrimento que se lhe apresenta como adversário soez. Então, a nossa reação mais comum quando o sofrimento chega na nossa vida esse acontecimento é meu inimigo. Esse acontecimento está contra mim. Esse acontecimento é um castigo. Esse acontecimento é algo que eu preciso eliminar. Essa nossa reação à chegada do sofrimento, que pode ser uma doença, que pode ser uma perda, que pode ser uma mudança, que pode ser, são tantas as coisas que a gente chama de sofrimento, às vezes coisas muito simples, né? Do ponto de vista mais elevado espiritualmente, mas que para a gente que está ali vivendo é uma coisa, às vezes, bastante complicada. Por exemplo, domingo foi dia dos namorados. Aí quem não tem namorado é um sofrimento, né?
quem tem namorado, namorado às vezes marido, às vezes casado, às vezes companheiro, mas é dia dos namorados, vamos, né, comemorar o dia dos namorados. E é sempre desproporcional, né? Então tem um que compra presente, o outro não compra nada. Tem um que lembra, o outro nem aí. Tem um que tem toda aquela postura romântica e o outro não está entendendo nada. Temos 50 anos de casado, que negócio é esse, né? Para que isso? Que bobeira. E aí um sofrimento, né? Eu estava procurando alguma coisa para ver na televisão, e aí eu vi aquele rapaz, um francês, né, fazendo lá uma receita com a Angélica. Aí eu quis ver a receita, aí eu fiquei vendo lá a história da receita, e ela perguntou assim, né, se alguém que o fulano lá, você tem alguma lembrança do Dia dos Namorados? Ele falou, tem uma lembrança horrível. Porque eu ganhava pouco, e aí eu gastei dinheiro, paguei o jantar, paguei o presente, paguei as flores e não ganhei nada. Então, por aí você já vê, não é, que o sofrimento tem uma finalidade didática. Então, qual seria, o que está precisando aprender aquela pessoa que dá isso, dá aquilo, dá não sei mais o quê, se esforça para oferecer isso ou aquilo e não recebe nada em troca e sofre com isso? O que ela está precisando aprender? Está precisando aprender a amar, não é? Que amar é dádiva. Amar é dádiva. Então, amar é dar justamente sem esperar nada em troca. Sempre que você acha que está dando alguma coisa e fica frustrado porque não recebe alguma coisa em troca, é porque você não estava amando, você estava negociando. O nome disso é comércio. Eu te dou alguma coisa para que você me dê alguma coisa. Ah, mas a retribuição é bom. Quando vem, a gente desfruta, né? Quando não vem, o amor já fez o seu papel, já beneficiou todas as nossas estruturas celulares, emocionais, espirituais, no ato da doação. Quando é doação. Quando não é, vem o sofrimento. Castigo, não, ensinamento. Ensinamento para a gente aprender a amar sem essa barganha, sem essa comercialização, né? Em todas as épocas, ele vem travando uma violenta batalha para eximir-se a dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo, o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. Então, parece que nós vivemos sobre o lema de que o importante é ser feliz. Se o importante é ser feliz, a gente já entra numa situação complicada, numa coletividade, numa comunidade como a nossa. O Livro dos Espíritos nos fala quais são as 3 condições para ser feliz. Lembram? São 3. Fé no futuro. Enquanto eu tiver ansiedade, enquanto eu não tiver confiança em Deus, enquanto eu não perceber, não sentir que eu vivo numa ordem cósmica que dá conta daquilo que está fora do meu controle, enquanto eu não tiver fé no futuro, mesmo nos momentos em que tudo parecer muito bom para mim, eu terei, junto com isso de bom que eu estou recebendo, o medo de perder isso de bom que eu estou recebendo. E aí a felicidade já acabou.
Então, a pessoa que não tem fé no futuro, quer dizer, poucos de nós têm essa fé no futuro desenvolvida num grau expressivo. Quanto menos fé no futuro, mais ansiedade, mais controle, mais medo. Medo da vida, medo de perder, medo de sofrer, medo de algo que pode acontecer e aí, como eu não posso evitar, vem o sofrimento. Então, um dos ingredientes é fé no futuro. Então, assim, se eu quero ter a felicidade, eu não preciso disso, daquilo, dessa pessoa, daquela pessoa, desse valor, daquele valor, desse corpo, daquele corpo, desse objeto ou daquele objeto. Eu preciso de fé no futuro, porque sem ela, a ansiedade corrói as minhas possibilidades de felicidade. O outro ingrediente é a consciência tranquila. Fácil. Para ter a consciência tranquila, é preciso não errar nunca, certo? Isso equivale a dizer que a gente não vai ser feliz nunca. Porque a gente ainda vai errar muito. Ainda vamos errar muito. É a pedagogia divina, paciência. Né? Deus poderia ter nos criados perfeitos, e esse é um questionamento que a pessoa, quando se aproxima da doutrina espírita, muitas vezes faz. E Kardec fez essa pergunta. Por que é que Deus não criou logo todo mundo perfeito? Se tudo fosse perfeito desde a criação seria estática. Não haveria nada para se fazer em lugar nenhum. Por quê? Tudo que se faz é com o objetivo de aprendizado. Tudo que se faz é com o objetivo de crescimento. Se eu não tenho nada a aprender, se eu não tenho nada a aperfeiçoar, eu não tenho nada a fazer. Isso me lembra uma companheira nossa que há muitos anos atrás, o marido foi transferido para a Alemanha, ela trabalhava na obra social lá do Leon Denis, e ela resolveu abrir uma obra social lá na Alemanha. E aí descobriu que não tinha pobre para atender na Alemanha. Os que tinham eram amparados pelo Estado, não precisava de obra social. Então a criatura ficou perdida no espaço, né? Mas não dá para abrir uma creche? Não, já tem creche, a senhora quer conhecer? Mas não dá para abrir uma casa de idosos? Temos excelentes, a senhora gostaria de visitar, não é? Então, então lá não dá para fazer a caridade? Dá para fazer a caridade moral, né? Dá para fazer a caridade da fraternidade, da tolerância. Agora, com essa confusão de imigrante, eu acho que até para material vai ter espaço também. Mas naquele tempo não tinha, né? Então, a pedagogia divina é que nós nos tornemos felizes pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pelo nosso aprendizado. E isso implica em errar. Errar para aprender. Não errar para se sentir culpado. Então, para preencher esse segundo item, que é a consciência tranquila, nós precisamos saber por que foi que a gente errou. Por que a gente errou? Eu errei, ok. Por que foi que eu errei? Faltou o quê? Faltava saber o quê? Faltava ser capaz de fazer o quê? Faltava dar conta do quê? E aí correr atrás disso. De aprender o que não sabia, de adquirir o que não tinha, de se fortalecer, porque você é como na escola, né? Você já sabe, já aprendeu, já estudou, então faz a prova, para ver se você aprendeu mesmo, não é assim? Então, quando eu erro e evito fazer contato, tomar consciência dos meus erros. E como é que a gente faz isso? Terceirizando, né? Então, eu erro, mas a culpa é da minha mãe. Porque a minha mãe me criou assim. Ela disse que eu não ia dar para nada. E olha só, não dou para nada. Por quê?
porque não gosto de estudar, porque sou preguiçoso, porque tenho medo de enfrentar os... né? Mas a culpada é minha mãe, porque ela disse que eu não ia dar para nada. Quando uma mãe diz para o filho assim, você não vai dar para nada, o que ela está querendo? Está querendo que ele reaja, né? Está querendo que ele faça por onde. Não está querendo que ele aceite aquilo como verdade e se decrete essa falência, né? Mas a gente diz que não é que erra em função da sociedade. Todo mundo erra, todo mundo faz errado. Então você também tem que fazer. A gente erra porque o pai e a mãe não ensinou direito. A gente erra porque a gente era inexperiente, fomos arrastados. A gente erra porque alguém nos induziu ao erro, fomos seduzidos. Enquanto a gente faz isso, não podemos ser felizes. E quando a gente resolve encarar que errou porque quis, porque escolheu, porque faltava alguma coisa que a gente ainda não tinha, e aí veste uma roupa de culpa e começa a se punir, também não podemos ser felizes. Então, a felicidade implica em auto-perdão. Inclusive, a pessoa que tem dificuldade de ser generosa consigo mesma, de perdoar-se a si mesmo, tem a mesma dificuldade com os outros. Então, a pessoa que é mais difícil de perdoar é o perfeccionista. Porque se ele, por exemplo, perdeu a chave de casa, é um contratempo, né? Perdeu a chave de casa, é um contratempo, você tem que chamar o chaveiro para trocar a chave da casa. Ah, meu Deus, que coisa chata, eu tinha outra coisa para fazer nesse horário. Fez a chave, outro chaveiro, pronto, acabou o seu problema, né? O perfeccionista afirma, mas como é que pode eu esquecer a chave de casa? Até se bate. Ah, eu sou burro mesmo, eu sou mesmo um idiota. Quer dizer, ele não pode errar. Aonde é que eu estava com a cabeça que eu perdi a chave de casa? Uma coisa de responsabilidade. É absurdo. E é que aquilo fica. Então, essa mesma dificuldade que ele tem de aceitar que é comum que a gente faça algumas coisas no automático, pensando em outra coisa, e aí depois não lembra o que foi, que isso é normal, é natural, não sabe onde pôs a chave, é natural. E às vezes depois que mandou fazer a chave, acha a bendita chave, né? Poxa, essas bolsas de fundo preto, eu vou dar um jeito, não vou ter mais bolsa de fundo preto, porque é um buraco negro, tudo se perde ali, né? E depois você acha, né? Então, a consciência tranquila não é a consciência de quem não erra mais, porque isso é um estado crístico, vai demorar muito. Então, a consciência tranquila é a de quem reconheceu o erro, já sabe por que errou, e está tomando as providências para aprender e se fortalecer para não errar novamente, para poder fazer a prova. Então, eu assisti uma prova dessa, quer dizer, ouvi a notícia de uma prova dessas, uma companheira nossa que tinha uma enorme culpa porque tinha feito um aborto, uma culpa imensa porque tinha feito um aborto e tal. Então, vamos lá, perdoa daqui, perdoa dali, conversa daqui, conversa dali. E ela estava por volta dos 40 anos, ela engravidou de novo. Engravidou de novo num momento péssimo. O marido já não era muito chegado a trabalho, né? Ela não conseguiu fazer a reforma íntima dele também. A família que sustentava, a família dele que sustentava a família, aquela coisa, e ela tinha um filho de 16 anos. E aí ficou, não era hora, e ela, aquela confusão. Foi fazer a ultrassonografia de 12 semanas para medir a translucência nucal e o bebê teria síndrome de Down. Aí mesmo é que foi a família toda para falar, tira, aborta. E ela, apesar da culpa que ela tinha, ela estava balançada. Ela estava a ponto de cometer o erro novamente, porque era todo mundo falando e todo mundo pressionando. E aí resolveram fazer uma reunião de família
e chamaram um menino de 16 anos. E aí se contaram a história. O menino ouviu a história e depois ele disse assim, vem cá, essa reunião é para resolver se vamos matar o meu irmão? Acabou. Acabou a reunião, acabou o projeto, né? O menino está aí, nasceu o menino com a síndrome de Down, né? E aquelas experiências muito ricas que quem lida, vocês lidam com essas situações, conhecem, né? Mas isso marcou muito para mim. Por quê? Porque esse espírito que estava encarnado por 16 anos no seio de uma família que não o ensinou aquilo, porque é óbvio que ele não aprendeu aquilo com a família. O que foi que aconteceu? Ele fez o aprendizado em outra vida. Ele trouxe esse aprendizado consolidado. Na hora da prova foi show, tirou 100. Né? Então, a gente, se fez aborto, tem que saber por quê. O que faltou? Faltou coragem moral, faltou visão, faltou consolidar valores, correr atrás daquilo que fez você errar, para que quando a prova vier, você também possa se sair bem. Ficar se culpando, se punindo, não resolve nada. E hoje, as ligações entre o espírito, a mente e a matéria já são muito falados. São aceitos, isso é aceito por muitos, não é aceito por outros tantos, mas é falado, é discutido, é pesquisado, se buscam as bases neuroquímicas para entender os processos de doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma coisa desafiadora, é um paradoxo, porque, de repente, o organismo começa a fazer anticorpos contra ele mesmo. Então, a doença autoimune pode destruir o rim, pode destruir os ossos, pode destruir o coração, autoimunologicamente. A mais comum, por exemplo, é a tireoidite Hashimoto, né? Então, muita gente, de repente, vai descobrir que a sua tireoide não está funcionando porque está se autodestruindo. Outra bastante comum é a artrite reumatoide. A pessoa vai descobrir que está destruindo as suas próprias articulações. Então, as ligações entre o espírito, a mente e o corpo estão sendo cada vez mais objeto de estudo e reflexão. Por quê? Porque a pessoa que se sente culpada, ela tem um alívio quando ela está sofrendo, um alívio da culpa. Então, eu sou culpada, mas eu estou pagando, olha só. Eu também estou sofrendo, eu também não estou bem. E a gente já ouviu pessoas verbalizarem isso de forma evidente. Né? Eu conversei com uma mãe que foi para o autocura, e isso acontece bastante. A pessoa vai para o autocura e diz assim, o problema não sou eu, não. O problema é o meu filho, a minha filha, o meu marido. E cadê ele? Não, ele ficou lá em casa. Eu vim aqui para... Tem isso, né? Pessoal, olha, bota meu nome lá na prece, mas vamos ao centro. Não, não posso, não tenho tempo. Então você leva meu nome, bota lá, né? Essa coisa de querer resolver magicamente. Então é o seguinte, muitas crianças estão obesas. De quem é a culpa? É a responsabilidade. Por quê? Porque criança não trabalha, não ganha dinheiro, não vai no mercado, não compra caloria, não bota dentro de casa. Né? Tem até uma moça que tem um programa agora, né? Meu filho come mal, né? Aí eu olho para aquilo, gente, ela fazendo aquele trabalho todo com a criança, o pai e a mãe. Então, você vê claramente com quem que a criança aprendeu a comer mal, né? Então, vai botar lá 5 cores no prato. Aí no prato da criança tem beterraba, berinjela, espinafre, não sei o que. No prato da mãe e do pai não aparece, mas deve ter o quê? Picanha, farofa, batata frita, né? Complicado, né? Então, assumir a responsabilidade é você acordar, caramba, eu errei.
E por que você errou? Porque você quer matar seu filho precocemente? Porque a obesidade infantil reduz em 10 anos a expectativa de vida da criatura, né? Você quer que seu filho morra cedo? Foi por isso que você deu caloria para ele? Não, né? O que você fez foi fazer ele feliz. Quem é que não gosta de fazer seu pimpolho feliz, né? Eu comprava biscoito recheado, a minha filha abria, lambia aquela gordura hidrogenada que vem ali dentro, né? E jogava fora o biscoito. E aí o que a gente fazia? Não, tem que comer o biscoito. Aí ela comia a farinha também. Né? E o açúcar, que podia parar só na gordura hidrogenada, né? Então, nos falta informação. Nos falta amadurecimento psicológico. E é por isso que a gente erra com os nossos filhos. Porque nós também somos crianças. Nós também somos imaturos. O corpo ficou adulto, mas nós ainda somos crianças. Então, nós precisamos nos perdoar. Nos perdoar. Eu errei querendo acertar. Eu errei. Então, não adianta eu me culpar. Adianta eu aprender aquilo que eu não sabia e dali para frente tentar não fazer de novo. Por isso que Jesus falava, vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Por quê? Porque se o aluno recebe um aviso do professor na primeira prova do ano que ele não se saiu bem, ele pode estudar, se recuperar na segunda. Mas se ele for assim, sem estudar nada, até o final do ano, ele poderá ficar numa recuperação. E se ele não passar na recuperação, ele vai repetir de ano, né? E no meu tempo era-se jubilado, quer dizer, 2 anos de reprovação, você estava fora da escola. Então, se você não aprende com o seu erro, o sofrimento, aquilo que a gente chama de sofrimento, e que na verdade é um sinal, olha, esse incômodo está querendo te ensinar alguma coisa. O que é? Aprende, mas aprende mesmo. Aprende estudando, aprende refletindo, aprende praticando. Então, eu conversei com uma mãe cuja filha estava obesa. Estava já na faixa dos 20 anos. Em função da obesidade, a menina não se socializava, não conseguia estudar, não conseguia trabalhar e a mãe só queria sofrer. Então, por mais que a gente conversasse com ela, que ela cometeu um erro, sim, mas esse erro tem meios, tem caminhos de ser reparado, de ser consertado, de ser reaprendido. E, por outro lado, na infância é muito difícil você se opor aos propósitos dos pais, mas é possível. Eu conheço uma criança de 8 anos que fez a família ser vegetariana. Porque toda vez que botava um prato de carne na frente dela, ela abria um bocão a chorar. Você matou um porquinho! Você matou um franguinho! E a família acabou se transformando. Essa pessoa que se acomodou naquela condição poderia ter transformado, poderia ter mudado. Então, a partir da que você toma consciência, você conversa, você troca informação, você propõe a mudança, você ajuda a mudança e isso dá felicidade. Já nesse mundo, para quem cometeu um monte de erro, quando está em processo de transformação, sim, já começa a dar uma alegria que alguns estudos aí da neurociência estão dizendo que é o maior prazer que a pessoa pode ter. O maior prazer que a pessoa pode ter, a maior satisfação que a pessoa pode ter, não é no poder, não é no dinheiro, não é no sexo, não é em nada dessas coisas que a gente acha que dá muito prazer. É na superação de si mesmo. E com isso a gente entende o alpinista, né? Que é um negócio difícil de entender. Por que que o cara tem que querer subir numa montanha cada vez mais alta? Por que que ele tem que querer subir pelo lado mais difícil? Por que que ele tem que querer subir sem oxigênio? Já morreu um monte de gente, mas ele quer, porque ele experimenta essa alegria de superar a si mesmo e de superar a humanidade inteira. Então, é uma alegria sem limites.
Superar todos os limites. Então, aquela criancinha que está ali brigando com o cadastro do sapato, né? A hora que ela consegue dar o laço, né? Quando você consegue resolver um problema de matemática. Quando você consegue matar a palavra que faltava para a palavra cruzada, né? Então, essa recompensa é uma recompensa química que o seu cérebro joga na circulação para dizer, é isso que você tem que fazer, superar-se a si mesmo, superar as suas dificuldades, superar a sua fragilidade, superar o seu erro. E a gente, durante muito tempo, vai registrando esses incômodos como sofrimento. E a posse do necessário é a terceira condição. Então, para a maioria de nós, a posse do necessário, né, já está resolvido. Do necessário, sim. O problema é um montão de supérfluo. Né? Então, eu comecei mais uma vez o movimento de tirar de casa os supérfluos. É uma tarefa interminável, porque você joga fora uma vez de 10 em 10 anos e passa 10 anos ajuntando mais. Né? E aí eu resolvi pegar os papéis, todos os papéis que não tinham mais utilidade, resolvi queimar os papéis, porque os papéis têm muitos dados, aí não é bom você jogar no lixo inteiro. Aí estava frio, né? Eu resolvi queimar os papéis. Tinha declaração do imposto de renda desde 1987. Tinha recibo do jardim de infância da minha filha, que está com 40 anos. E o meu marido ainda disse assim, guarda de recordação. Então, aquilo está guardado ali, aquilo está esquecido ali dentro de um saco, sem servir para nada, anos a fio. E eu ainda me recordo do jardim de infância dela, porque a recordação está onde? Aqui, ó, não está no papel, né? Então, a gente tem em casa a lembrança de Fortaleza, né? Aquela jangadinha toda arrebentada. A gente tem lembrança de pessoas que já morreram. A gente não joga fora porque nunca mais vão nos dar nada. A gente tem lembrança. Então, para nós, o problema, a maioria de nós que tem a alimentação razoável, que tem o agasalho adequado, que tem a acomodação compatível para uma habitação digna, a gente tem a posse do necessário. Então, qual é o nosso problema? É o supérfluo. Então, a gente tem que ir começando a se desfazer dos supérfluos, porque os supérfluos trazem sofrimento. Supérfluo ocupa espaço, supérfluo precisa ser cuidado, supérfluo precisa ser guardado, supérfluo precisa ser protegido, supérfluo dá trabalho. Então, a gente sofre pelos supérfluos. Então, fé no futuro, consciência tranquila e posse do necessário. A gente buscando isso, a gente se livra do sofrimento. Porque é uma condição em que você não vai vivenciar as coisas que costumam nos fazer sofrer, né? Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Todo sofrimento é ruim. Do ponto de vista da nossa cultura, todo sofrimento é ruim e tem que ser eliminado a qualquer custo. Então, é lícito buscar eliminar o sofrimento, mas tem que aprender o que ele veio ensinar. Pelo menos diminuir a intensidade ou acalmá-lo de modo a poder fruir os prazeres da existência em incessantes variações. O sofrimento precisa ser lido como se fosse um livro. Mas nós temos hoje uma infinidade de paraísos artificiais. Então, todas as conquistas da tecnologia que nos trazem mais tempo para a vida intelectual e espiritual, acaba nos dando mais tempo para o playground.
né? Então, eu estava ouvindo no rádio um rapaz que fala sobre games. Ele só fala sobre games. E aí, quando ele começou a falar dos games de experiência pessoal e não sei o quê, eu comecei a não entender nada, não saber que língua que ele estava falando. E ele alertando que você não pode comprar esse game se a sua televisão não tiver também umas outras coisas que eu já não entendia mais o que ele estava falando. E a sua plataforma também tem que ser uma porção de coisa que eu já não estava entendendo mais nada. Então, para que toda essa complexidade? Para a pessoa entrar numa guerra de ficção, né? E ali poder matar sem derramar sangue na sala, né? Se bem que algum dia eles vão acrescentar esse recurso, né? E aí poderá ser que o jogo espirre sangue em você para ficar mais real, né? Uma experiência 4D, né? Então, a gente hoje, né, além da televisão, além do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do não sei o quê, a gente tem os games e a gente tem acesso fácil a drogas lícitas e ilícitas. Fácil. Acesso fácil. Então, o que eu faço quando eu me drogo? Eu quero sentir felicidade, ainda que dure pouco. Eu quero parar de sentir aquilo que está me fazendo sofrer, a qualquer preço. Então, um fenômeno que eu estou observando na minha atividade de ginecologista é que antigamente, raramente, eu ouvia uma pergunta que eu agora escuto frequentemente. Doutora, quando eu estiver tomando esse remédio, eu tenho que parar a minha cervejinha? E você vê a tristeza da pessoa quando diz tem. E eu só contraindico a cervejinha para quem está usando certos tipos de medicação ou para quem está gestante, né? Mas o meu marido, que é cardiologista, ele contraindica a cervejinha para todos. A senhora não tem pressão alta, como é que vai tomar a cervejinha? A senhora não tem o coração, não tem arritmia, como é que vai tomar a cervejinha? A senhora não botou uma ponte safena, como é que a senhora vai tomar a cervejinha? Né? Então, paciente cardiológico nenhum pode tomar cervejinha. Porque a pessoa fala cervejinha, mas ela está se referindo a várias garrafas de cerveja. Não é um meio copo, não. É várias, ela chama de cervejinha, várias garrafas de cerveja. Então, o que é que as pessoas estão buscando nessas cervejadas todas? Fugir do sofrimento. Qual o sofrimento? Os desafios existenciais que estão na vida dela para ela aprender alguma coisa que ela não sabe. E se ela toma a cervejinha, se ela fica pendurada na televisão o dia inteiro, se ela fica no Facebook o dia inteiro, ela foge da escola, faz gazeta, não aprende. E aí o que acontece com o sofrimento? Aumenta. Então, a pessoa buscou a cervejinha porque tinha um problema. Usando a cervejinha, além daquele problema, ela vai ter cirrose, né? Porque isso não é mostrado. Então, quando mostra propaganda de cerveja, as pessoas são todas jovens, lindas e felizes. Quem não quer isso para a sua vida? Todo mundo quer ser lindo, jovem e feliz, né? Estão lá, naquela felicidade toda. Agora, não mostra a dependência do álcool, o que faz com o cérebro, com o fígado. Como é que morre uma pessoa de cirrose? Se mostrasse uma vez só como morre uma pessoa de cirrose, muitas pessoas iam contar até 10 antes de tomar a cervejinha, né? Embora isso apareça aí na propaganda do cigarro, né, que foi obrigatória, e muita gente ainda fuma, mas diminuiu bem, né? A visão que se tem do fumo diminuiu bem. Então, assim, eu tenho que encarar de cara dura
essa vida dura, tudo que é problema. Então, nós temos alegrias infinitas e saudáveis à nossa disposição, não é? É uma questão da gente se ouvindo e descobrindo o que é que pode nos fazer bem, o que é que pode nos colocar num estado de serenidade, de tranquilidade, de bem-estar, sem ser lesivo. Então, primeiramente, entender aquele sofrimento, compreender aquela situação, aprender com ela e depois cantar. Esse pessoal canta no coral porque o salário é bom, né? Vocês ganham bem. Ganham bem? Ganham bem, não, ganham bem aqui. Ganham bem aqui. Que se eles viessem cantar e não se sentissem melhor, não vinham voltar mais não. Né? Eles se sentem bem, assim como nós nos sentimos bem quando eles cantam. Né? Cantar, ler uma literatura bacana, descobrir uma boa música, uma bela poesia, se sensibilizar com a natureza, nas suas diferentes propostas. Enfim, o sofrimento está querendo ensinar. E tem uma coisa que ele quer ensinar que a gente é muito resistente a aprender, que é exatamente aquilo por onde a gente começou. É que o meu sofrimento é alguma questão minha. Não é o que me acontece e não é o que o outro faz. É como eu sinto, como eu penso, aquilo que me acontece e aquilo que o outro faz. Então, eu estava conversando com uma pessoa que descrevia um familiar como uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa com um poder de fazê-la sofrer imenso. E ela falando e contando as situações, né? Tal. Então, imagine que foi lá em casa uma visita e esse monstro, né, tentou fazer com a visita a mesma coisa que faz com ela. A visita simplesmente olhou para a pessoa e disse assim: a senhora não entendeu que eu não quero isso? Pronto, o monstro. Então, isso aconteceu ali diante dela. E ela está lá, né, trabalhando para ver se muda essa visão. Então, tem pessoas difíceis? Hein? Na família de vocês tem pessoas difíceis? Então, é difícil para você. Não é difícil para todo mundo. Então, vamos prestar atenção. O que aquelas pessoas que lidam com ela sem nenhum sofrimento fazem e que você ainda não sabe fazer. Então, tem pessoas que são muito difíceis, que só criticam, né? Tudo que você fala, elas só criticam, né? O que você tem que aprender? A ser seu próprio crítico. A ser capaz de, se você fez uma coisa certa, saber que você fez uma coisa certa, se alegrar com o que você fez certo, independente do que o outro vai fazer ou vai falar. Agora, se você, na sua autocrítica, achar que você fez uma coisa errada, a crítica que o outro vai fazer não é nenhuma novidade, você logo viu. Né? Então, assim, na minha família, tinha uma pessoa que ela tinha esse prazer da crítica, né? Então, ela falava muito para todo mundo que a pessoa fazia lá, a esposa fazia uma comida deliciosa, que a esposa fazia uma comida maravilhosa, que igual a ela ninguém fazia. Aí a esposa, né, enchia a bola, ele convidava umas 50 pessoas para comer aquela comida, ela ia para a cozinha, fazia aquela comidaria toda, ele provava e dizia assim: dessa vez errou a mão, né? Assim, todo mundo comendo, achando bom, mas pronto, ali o mundo desabava, né? Por que era um sofrimento? Porque a pessoa precisava aprender. Até que o que ele estava fazendo era isso, né? Então, assim, a gente estava num casamento e eu tinha feito lá, né, um certo regime para ficar legal na fita, na foto, né? Tal, bonitona, tal, tô lá no regime. Aí comentei com a pessoa, porque isso não era só com um, eu fazia isso com todo mundo, né? E aí eu falei assim: poxa,
eu hoje vou comer chocolate depois de um tempão, porque eu estava fazendo regime para poder... Você fez regime? Você está gorda. Assim, uma pessoa agradável, né? Agora, vai entender por que a pessoa fazia isso. Não vamos entender nunca, porque é uma questão de foro íntimo, algum problema da experiência de vida dela. O fato é que eu sabia que eu estava bem. E se eu sabia que eu estava bem, não havia por que me chatear da pessoa dizer isso. Então, tudo bem. Né? Tem um amigo meu lá que citava sempre um filósofo, e que eu esqueço o nome do filósofo, se vocês botarem no Google, não agora, tá? Bota depois. Né? A frase é assim, se lhe parece. Né? É assim, se lhe parece. Então, a pessoa fez uma crítica. Você pega a crítica e pensa, procede? Se a crítica procede, essa pessoa está te poupando, às vezes, uma encarnação de repetição num erro sem se dar conta. Agora, se a crítica não procede, assim se lhe parece, né? Eu aprendi com tem uma filha que é publicitária e ela tem umas coisas assim bem inovadoras, né? Quando a pessoa fala uma coisa assim absurda, nada a ver, por exemplo, não sei como você, sendo médica, acredita em espírito. Aí a gente diz, olha... Porque é um pensamento tão sem fundamento, tão sem pé nem cabeça, que não vale a pena nem argumentar, né? Não é interessante uma pessoa pensar que o médico tem que ser materialista? Não é curioso, né? Eu não sei como você, sendo médico, acredita nesse negócio de espírito. Olha... né? Mas, se na minha alma eu estou em dúvida, na minha alma eu estou inseguro, na minha alma eu também acho que, sendo médico, eu não deveria ser espírita, a pessoa diz aquilo me pega em cheio, e eu sofro. E se alguém me perguntar, por que você está sofrendo? Estou sofrendo porque aquela pessoa disse isso, não respeita a minha religião, não respeita os meus pontos de vista, que pessoa isso, que pessoa aquilo. Então, aonde é que está o sofrimento? Em mim. E para que ele está em mim? Para eu aprender alguma coisa que eu ainda estou precisando aprender. A crítica, em geral, ela é tão mal resolvida na nossa experiência. Por quê? Porque nós somos justamente crianças espirituais. Ainda vivemos muito das aprovações e dos encorajamentos que vêm de fora para dentro. E quando a gente espera uma afirmação, um encorajamento, e isso não vem, há um sofrimento muito grande. Então, qual é o problema? Eu não gostei do que eu fiz, eu não achei bom o que eu fiz, eu não achei interessante o que eu fiz. Então, por que é que todo mundo tem que dizer, tem que falar, tem que afirmar? E, às vezes, quando as pessoas vêm falar, a gente manda uma de orgulho de ser humilde, né? Não, imagina, são seus olhos. Né? Uma vez o Gilberto trouxe um palestrante lá do interior de São Paulo, e ele falou que ele tinha horror quando ele elogiava uma moça que estava bem arrumada, bem vestida, e ela dizia isso, são seus olhos. O que você quer dizer? Que meu olho não sabe o que está vendo? Né? Então, o sofrimento em função do que vem dos outros é porque eu preciso aprender a não estar tão na dependência do carinho do outro, do reconhecimento do outro, da aceitação do outro, do encorajamento do outro, até que o outro faça aquilo que eu digo que ele tem que fazer. Então, nós não temos realmente estatura, não é, espiritual nem moral, para dizer ao outro o que ele tem que fazer, porque a gente ainda não deu conta dessa missão para nós mesmos, né? O relógio está meio escondidinho. Então, assim, ela fala em imediatismo, que é um comportamento que se opõe ao sucesso. Então, foram feitas algumas pesquisas também com crianças
que se punha numa sala, não é, com um chocolate. Então, assim, eu vou fechar a sala, você vai ficar sozinho com esse chocolate. Se você conseguir não comer esse chocolate durante um tempo, você vai ganhar 5 chocolates. A maioria comia chocolate. E eles acompanharam as que resistiram para ganhar mais chocolate. As que esperaram para ganhar mais chocolate. E essas pessoas se mostraram as mais bem-sucedidas. Por quê? Porque o imediatismo faz você meter o pé na jaca. O imediatismo faz você desfrutar do que tem ali sem se planejar para uma situação melhor. O imediatismo cria os devedores do cartão de crédito. Né? Então, todos os economistas falam, você quer possuir tal objeto? Faz o quê? Junta dinheiro. Junta dinheiro, porque com o dinheiro na mão, você tem poder de negociação, você vai conseguir um preço melhor, você vai estar no comando da ação. Mas a pessoa quer o carro logo. Então, ela assume uma dívida na qual ela vai fazer... pior que não faz conta, imediatista não faz conta. Ela vai pagar 2 carros. É mais ou menos a média das nossas tarifas bancárias. Né? Mas quem é que faz conta? Ninguém faz conta. Obrigaram as lojas a fazer a conta. A botar a conta ali na cara da pessoa. Ó, à vista, tanto. Em 10 vezes, o dobro. A pessoa entra e compra em 10 vezes. Por quê? Porque não aguenta esperar. Então, assim, o imediatismo é eu ser feliz logo. Eu ser feliz já. E isso vai trazer sofrimento, porque essa não é a programação divina. Né? A felicidade é uma conquista e precisa de empenho para isso. Né? Andou aí uma situação muito dos rapazes quererem aparecer bem fortes. Né? E aí, para você multiplicar por 10 a sua massa muscular, você vai precisar de levantar muito peso. Você vai precisar de regular a sua alimentação. Você vai precisar de muita disciplina. Né? Não, mas eu quero para já. Eu quero ter uma festa no sábado, eu já quero chegar. Né? E aí toma anabolizante. Toma anabolizante, quer dizer, o homem já tem testosterona, que é o hormônio da agressividade. Aí o cara vai e toma um anabolizante, que é testosterona, e aí a agressividade, né? Então ele ia primeiro ele queria ir na festa para conquistar uma garota, né? Para conquistar as garotas. Agora, depois que ele toma testosterona, ele quer ir na festa para bater em todo mundo. É isso que a gente vê, né? Um pretexto qualquer vira. E um dia desse eu atendi um rapaz, ele é propagandista, ele veio fazer propaganda do remédio, né? Botou a pasta na cadeira. E aí ele estava com aquele músculo assim, né? E ele botou o quê? Aquela camisinha justinha para mostrar o músculo, né? E aí ele queria pegar o remédio na pasta. E a camisa não fechava, né? Então, o braço totalmente desproporcional à perna. A perna fininha, porque ela tem, né? O imediatismo leva a essas maluquices, né? Por quê? Porque não faltam ofertas para atender ao nosso imediatismo. Será que se ele chegar numa academia e disser isso que ele está pensando, algum professor vai chegar para ele, meu filho, olha só, isso é ruim para a sua saúde, isso vai te trazer problema, vamos fazer um programa bacana, eu entendo, você é jovem, que tem uma aparência legal, mas não é por aí, o cara sai dali e vai para outra. Na outra ele vai ter, né? E eu já atendi moças tomando anabolizantes que estão sem menstruar, porque os ovários são diretamente inibidos por essas substâncias. Então você encontra até quem te aplique substâncias para equinos, quem te aplique
substâncias nocivas ao seu organismo, você vai encontrar. A troco de quê? Do imediatismo. Então, o imediatismo é ser feliz já, a qualquer preço, a qualquer custo, né? Interessa-lhe o hoje sem visão do porvir. Como efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino, portanto, credor de execração e ódio. Então, mesmo na doutrina espírita, por falta de estudo e reflexão, as pessoas ainda têm uma percepção do sofrimento como castigo. E não como um convite ao aprendizado, ao progresso, ao crescimento. A questão vou para a casa espírita para me livrar desse sofrimento. Vou para a casa espírita para botar o nome lá, porque eles vão fazer lá um negócio qualquer lá e vão tirar esse sofrimento da minha vida, né? Existem muitas pessoas explorando isso em nome de Jesus, né? Então, se você pagar tanto, a gente faz o seu filho parar de beber, o seu marido arrumar emprego, porque o seu filho não tem nada a ver com essa falta de emprego, o seu marido não tem nada a ver com essa bebedeira, o problema é o demônio, né? Ele é que faz isso. Então, a gente aqui bota ele para fora e aí seu filho vai amanhecer livre da preguiça, o seu marido vai amanhecer livre do álcool, desde que você pague. E a pessoa quer ver essa mágica acontecer para se livrar do sofrimento, né? Para se livrar do sofrimento. Muitos jovens que não têm aquele empenho no estudo e no trabalho foram mantidos na terra do nunca, né? Pelos respectivos pais, né? Ficam lá eternos Peter Pan, que não cresce nunca, né? Um dia a moça foi lá no Autocura, reclamou muito do filho dela de 35 anos, porque ela quer que ele saia de casa, mas ele não sai. Então, ela tem que fazer compra, ela tem que fazer comida, ela tem que pagar a internet. Para começar, para de pagar a internet. Ela não voltou mais. Porque o que acontece? Quando a gente está de fora é muito claro, não é? Então, isso que a gente vê na vida do outro com muita clareza, não é para a gente ficar criticando o outro, se comparando com ele e ver como nós somos melhores. Isso não serve para nada. É para a gente ver, caramba, isso, olha só como é que é. Será que eu estou fazendo uma coisa parecida? Será que eu dou conta de funcionar diferente? Será que eu consigo essa coerência na minha vida, no meu dia a dia, né? Então, deixa eu escolher uma frasezinha aqui no final, né? Então, fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade. Uma hora você vai ter que se lidar com esse sofrimento que você está fugindo dele pela televisão, pelo Facebook, pela cervejinha. Você vai ter que ver esse negócio em algum lugar. Mais adiante. Somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Então, você recebeu um corpo saudável, você recebeu um corpo que daria conta de você viver tanto tempo fazendo isso ou aquilo. Você arruma uma cirrose para fugir do problema, você vai continuar com o problema, vai ter que encarar o problema adiante e esse fígado que foi destruído vai repercutir no seu perispírito e aí a situação em outra vida vai ser diferente, né? E vai ser castigo? Não. É até você aprender, até você se conhecer, até você entender. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. Então, Joana reconhece que para nós olharmos para o nosso sofrimento e assumir a parte que nos toca na responsabilidade, não é assumir a culpa. Culpa é só um despertador, como dizia o Mileco. Quando o despertador toca e você acorda, você desliga o despertador.
Não precisa deixar o despertador tocando o dia inteiro. Então, a culpa é só um despertador. Né? Então, assumir a responsabilidade pela própria felicidade, pela própria saúde, é preciso coragem. E será que nós temos essa coragem? Então, a gente pensa que ter coragem é não ter medo. Né? Mas não é isso não. Ter coragem é fazer o que tem que ser feito, mesmo com medo. Então, quando o pessoal começou aí a obra social Dona Meca, eles tinham muita coragem, né? Eles tinham certeza que iam chegar todo mundo depois, que o dinheiro ia aparecer, que ia ser... Hã? Não. Eles tinham medo. Será que isso vai dar certo? Será que a gente vai dar conta? Será que é possível? Será que vai aparecer alguém para nos ajudar? Será que a gente vai poder contar com alguma coisa? Eles tinham medo, mas eles fizeram, porque era a coisa certa a fazer. Fizeram com medo, tiveram a coragem de fazer, apesar do medo. Então, todos os heróis que a gente pensa que não tinham medo, eles tinham medo, mas ia lá e fazia a coisa certa a fazer. E aí, o medo funciona assim, né? Quando você se encolhe diante dele, ele cresce. Mas cresce de um jeito que vai ocupar todos os espaços da sua vida. Agora, quando você cresce diante dele, ele encolhe e você consegue vê-lo do tamanho real que ele tem. Então, por exemplo, qual é o tamanho da barata? O tamanho real da barata é, sei lá, 10 centímetros, né? Sim, não é isso? 5. Eu nunca fui bom em matemática. 5 centímetros. Meu cérebro matemático é lerdinho. Então, vamos lá. 5 centímetros tem uma barata. Mas a pessoa que tem medo de barata, ela chega lá para quem quer que seja. Olha, tem uma barata do tamanho de um jacaré lá na cozinha. Existe barata do tamanho de jacaré? Felizmente, não. Né? Então, mas a pessoa experimenta o medo que ela teria de um animal do tamanho de um jacaré. E eu conheço isso muito bem, porque eu, inclusive, tinha medo de barata morta. Sabe por quê? Elas nunca estão mortas. Você vai com a vassoura, não chegava perto nem de barata morta. Então, é assim, você vai encolhendo, o medo vai aumentando. Você cresce na frente do medo, você olha para aquilo que você tinha medo. Caramba, mas era só isso. Era só isso que era para fazer. Simples, né? Outro dia minha amiga falou que ela mata barata com spray, só que ela não para de espirrar o spray. Aí o marido diz assim, ela vai morrer envenenada, não é afogada. Então, fechando, pode-se dizer, portanto, que a sua presença, quer dizer, a presença do sofrimento, resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Então, aonde é que a gente pode dar mais amor que a gente não está dando? Para quem? Em que lugar? Em que situação? E aí começa a enxergar, não existe solidão, existe amor com exclusivismo. Então, quando eu começo a dar amor para todas as pessoas à disposição, a necessitadas, ou que eu encontro pela rua, oi, como vai? Sorriso, abraço, oferecer uma ajuda para quem está lá sobrecarregado, carregando uma bolsa. Dar amor, né? É o antídoto para todos os sofrimentos. Quem fala é Joana de Ângeles, a gente pode acreditar, né? Obrigado, queridos, pelo carinho.